Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos mostrar o que é a economia criativa, um conceito que está ajudando a criar novos negócios em Alagoas. Aqui no estúdio vamos falar sobre o processo de privatização de empresas estatais. Vamos tentar entender como isso é feito, se existem vantagens e o que acontece com os trabalhadores. Também vamos falar sobre os preços do leite e seus derivados, que têm subido bastante em Alagoas. Tudo por causa da estiagem prolongada que reduziu a produção no estado. E ainda vamos mostrar o trabalho de um marceneiro que se descobriu artista plástico e foi buscar no lixo e na sucata a fonte de inspiração. Sabe aquela ideia que ninguém tinha tido, aquele produto diferente de tudo que você já viu? Pois é, essas iniciativas originais e formam a chamada economia criativa, onde pessoas pensam fora da caixa e criam novas formas de negócios. A paixão de Rosimeire por trabalhos manuais é antiga, mas foi com a aposentadoria que ela resolveu transformar o talento em fonte de renda. Com a ajuda da filha, ela começou a fazer laços para cabelo. Laço, roupa, maquiagem, tem que ter a cara do dono. Então, cada laço meu, eu penso sempre naquela pessoa, o que vai satisfazer aquela pessoa. Então, todo o meu trabalho é voltado exatamente para o cliente. Eu quero abrir aqui o meu próprio negócio e cada semestre, cada ano, eu crio uma meta para atingir o objetivo de ter uma renda fixa a partir desse trabalho. Ela talvez não saiba, mas faz parte de um setor que tem crescido em todo o mundo, a economia criativa. Ela abrange uma série de setores econômicos que tem como característica principal um desenvolvimento intelectual, um desenvolvimento diferenciado de produtos e serviços, que às vezes é até difícil de tangibilizar, de colocar preço, de colocar valor, porque é aquilo que diferencia um trabalho do outro. A personalização é uma das características do que é produzido na chamada indústria criativa. Essa empresa em Maceió apostou nas camisas para o público jovem, estudantes, torcedores de futebol, e eles contam com um aliado bem sintonizado com esse público: as redes sociais. A gente ganhou muitos seguidores, essas pessoas até de outros estados já fizeram compras com a gente e graças a Deus todos ficam muito satisfeitos. Mas se engana quem pensa que só os jovens apostam nesse tipo de divulgação. Lembra da Rosimeire? Pois é. Pergunta para ela como é feito o contato com os clientes. As redes sociais, que eu uso todas elas, é o que faz com que a gente se mostre. E o meu produto hoje está muito voltado para as redes sociais também. As áreas de atuação são muito diversas, mas uma coisa é certa: a união entre trabalho, a criatividade e as tecnologias. Um anúncio de que a empresa estatal Eletrobras será privatizada gerou protestos em todo o país. Segundo o atual presidente da empresa, isso deve começar no primeiro trimestre de 2017. Mas será que esta é, de fato, uma boa solução? Aqui comigo no estúdio, o advogado Fernando Paiva vai nos explicar como funciona esse processo e o que pode acontecer com quem trabalha na empresa. São coisas distintas, mas vai tudo num conjunto, né? Não existe empresa sem empregados, não existe empresa sem capital, não existe empresa que forneça energia sem consumidores. E aí a questão o buraco é muito mais embaixo, né, doutor Fernando? Verdade, Miguel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo essa circunstância. Na verdade, a privatização não é uma coisa nova no nosso país, né? Nós tivemos aí na década de 90, no governo Fernando Henrique, uma série de privatizações focadas no setor de telecomunicações e daí deslanchou para outras áreas, que pode ser reproduzido agora no ano 2017 com esse anúncio, com essa sinalização, digamos assim, não é um anúncio, é uma sinalização por parte da Eletrobras, por parte do governo federal, que essa privatização alcance a Eletrobras. Importante que se diga que hoje já possuímos no Nordeste algumas empresas de energia elétrica que são privadas. Alguns estados do Nordeste hoje já têm empresas de energia elétrica privadas. E isso pode vir a acontecer com a CEAL, que é uma empresa federalizada. Desde 97, com a grande crise que nosso estado passou, como parte de contrapartida que o governo federal exigiu, a CEAL foi, digamos assim, cedida
foi federalizada para que o Estado tivesse o apoio financeiro da União naquela ocasião. Isso torna o processo mais fácil pelo governo federal, já que eu tenho a posse e faço o que quero? Não, Miguel, porque existem algumas circunstâncias que permeiam essa cessão, essa federalização. O governador Renan Filho também já publicou oficialmente a discussão que há sobre uma eventual diferença que existiu daquele momento para hoje. E o Estado entende que ainda tem a receber por parte daquela federalização algum valor, esse valor que vai passar por essa discussão, mas que talvez não seja um óbice a privatização, porque o Estado também deve muito à União. Então, aí eu entendo que pode vir a acontecer um encontro de contas, algum tipo de coisa nesse sentido, que não impediria, digamos assim, essa pendência financeira que o Estado entende que tem ainda a receber da União para efeito da privatização. Entende que uma empresa, né, estatal tem suas garantias, porque tem um governo forte, né, por trás, no comando. E a privatização, a gente já entende que a privatização seria uma empresa que vai gerar lucro. Como é que se gera lucro num serviço social? O importante que se diga é que a estrutura de distribuição já está muito avançada. Se nós fôssemos iniciar um serviço como esse de distribuição elétrica do zero, dificilmente você teria uma empresa privada que teria a capacidade financeira para investir socialmente, como foi feito ao longo dos anos da criação da CEAL. A CEAL, desde a sua criação como estatal, teve investimento público nela para a expansão da rede de distribuição. E depois, quando federalizada, esse investimento também ocorreu. Óbvio que ainda não é uma distribuição ideal. Embora a eletricidade seja um utensílio de natureza pública hoje, como a água, a eletricidade também tem esse perfil, essencial. É um serviço essencial, mas os exemplos de privatização em alguns estados têm funcionado. Talvez a capacidade de investimento em áreas sociais não tenha tanta pujança quanto estatal fosse essa empresa, mas o governo federal, em algumas situações, vem, investe e depois faz um acordo de concessão daquela área, digamos assim, social, que foi necessário investimento. Como o nosso estado é um estado pequeno, as áreas ainda descobertas existem, mas não são significativas, e isso é um fator que também pode facilitar, porque a capacidade de investimento, digamos assim, em distribuição de eletricidade com foco social não seria tão grande numa privatização em razão da estrutura que a CEAL hoje, que a Eletrobras, Unidade Alagoas, dispõe. Agora, outra grande preocupação também, além da carga do consumo e do valor investido, vir como resposta o lucro, e aí o consumidor fica preocupado, quem é que vai pagar essa conta? Mas primeiro, pensar no funcionalismo. As pessoas já estão trabalhando lá, né? Essas pessoas, a gente tem o exemplo do Lifal, tem exemplos do Produban, pessoas acostumadas com aquela atividade. 30 anos, 25 anos e não migraram para outras funções, e quando foram para a iniciativa privada, a vida foi uma verdadeira tormenta. O que fazer com esses funcionários? Quais são as garantias que eles possuem nessa virada de processo? Bem, Miguel, como qualquer empresa que é alienada, que é vendida, a legislação trabalhista, especificamente a CLT, tem dois dispositivos, um no artigo 10º, outro no artigo 448 da CLT, que dá garantia ao empregado, no caso a gente tem que tratar como empregado, porque são seletistas os empregados da CEAL, de que a mudança da titularidade da empresa, a mudança do acionista majoritário, saindo do ramo público para um privado, não altera os contratos de trabalho daqueles empregados. O que pode acontecer, o que normalmente acontece em privatizações, a depender do grupo que adquira, se esse é um grupo de atuação nacional, por exemplo, como aconteceu com a antiga Telasa, que foi adquirida pela então Telemar e depois hoje se chama Oi, como era um grupo de atuação nacional, ele centralizou, digamos assim, por exemplo, o setor de recursos humanos que existia em cada empresa,
como foi adquirido por um grupo de atuação nacional, o setor de recursos humanos é centralizado. Então, desnecessário o setor de recursos humanos aqui, digamos, da filial Alagoas. Isso pode vir a acontecer com determinados setores da Eletrobras, da então CEAL, e podendo haver desligamentos. Mas todos os direitos trabalhistas estão assegurados. Por exemplo, aquele que tem 25 ou 30 anos de casa tem a sucessão do seu contrato de trabalho, é o termo técnico que se utiliza nesse tipo de situação, transmitindo ao adquirente toda a responsabilidade por aquele contrato de trabalho. Então, se a pessoa está lá na CEAL há 25 anos, ou o empregado está lá há 25 anos, se adquire uma empresa privada XYZ, adquire a CEAL, então a Eletrobras, essa empresa que adquiriu vai responsabilizar-se por todos os direitos daquele trabalhador que está lá há 25, 30 anos. Embora, a partir disso, possa haver os desligamentos. Normalmente, Miguel, nesses editais de privatização, existem dispositivos de programas de demissão voluntária. Foi assim no setor de telecomunicações, foi assim nas empresas elétricas privatizadas, Brasil afora, e inclusive algumas de saneamento também. No próprio edital que possibilita a aquisição daquela empresa, há a obrigação para o adquirente de criar programas de demissão voluntária, que é justamente aquele programa que possibilita alguém que tenha 25, 30 anos, que está próximo da aposentadoria, que já tem uma vida, digamos, um caminho muito percorrido nessa atividade, que possa receber um plus, um acréscimo no seu desligamento quando há uma demissão voluntária, quando ele procura e faz uma adesão àquele programa. Isso ocorreu em todos os editais de privatização de grandes empresas públicas. Isso ocorreu nas telecomunicações, isso ocorreu nas empresas elétricas que já foram privatizadas, ocorreu nas empresas de saneamento, em suma. É uma exigência e uma proteção que o governo, tanto local quanto estadual, quanto federal, melhor dizendo, obrigam ao comprador a ter essa proteção. Em alguns casos, eu tenho conhecimento até de algum tipo de estabilidade por um determinado período, mas esses são raros. Normalmente, o que se exige mesmo é o estabelecimento de um programa de demissão voluntária, para que aquele que tem esse tempo de casa receba, digamos, um salário para cada 2 anos trabalhado, e que vai culminar que nesse desligamento ele consiga receber uma quantia tal que ele possa pagar esse plano de previdência complementar até a sua aposentadoria e que ele possa constituir um capital que ele para se manter se ele pensar colocação, assim, né? Se ele pensar assim. Doutor Fernando, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Miguel, sempre à disposição da TV Educativa para esclarecer aos telespectadores e poder contribuir com o conhecimento nessa área. No próximo bloco, vamos falar da baixa produção de leite causada pela seca.